agradeço a Deus que eu gostaria muito de contar a obra que Deus fez na vida dos meus pais. Que na época que meus pais foram se despedir, na despedida de solteiro, irmãos, Deus tomou o ancião e pregou para minha mãe, quando estava aqui nos microfones, e para o meu pai, que Deus lhes daria 3 varões, e os 3 varões seriam músicos na casa de Deus. Rendo graças a Deus, irmãos, que os meus pais tiveram o primeiro filho, minha mãe teve a segunda gestação, veio um outro varão, segundo as promessas de Deus. Quando a minha mãe ficou gestante a terceira vez, foi comprovado, era um terceiro varão, era a promessa de Deus, cumprindo na vida da minha mãe. Rendo graças a Deus, irmãos, que com 4 meses de gestação, a minha mãe teve uma complicação e ela veio a óbito, irmãos. O Senhor achou graça, recolheu a minha mãe para o seu reino de glória. E ali, irmãos, meu pai passou uma prova muito difícil, irmãos, guardando a promessa, e viu que minha mãe foi sepultada, com a criança dentro do seu ventre. Dando graças a Deus, irmãos, que passados 5 meses, irmãos, meu pai muito abatido aqueles meses todos, mais um funcionário que passava sempre para limpar ali o cemitério, os túmulos. Quando eram as 2 e pouco da tarde, ele escutava o choro da criança que saía de dentro da sepultura da minha mãe. E ele ficou assombrado, irmãos. E depois, quando ele escutou a segunda vez, ele foi falar com o administrador daquele cemitério. E ele pediu demissão, irmãos. Então o administrador designou outro funcionário para estar limpando aquela ala, aquele setor ali do cemitério. E não foi diferente com esse outro funcionário. Quando foi umas 2 e pouco da tarde, o funcionário também escutou o choro de uma criança dentro da sepultura. E aquele homem também se assombrou, irmão. E ele já não esperou nem a segunda vez, subiu direto à administração do cemitério, falou com o administrador e chamou ele para vir escutar o que ele estava escutando. E o administrador ficou pasmo do que estava acontecendo. E aquele administrador ficou esperando, mas ele também, dado momento, ele também escutou realmente um choro que saía de dentro da sepultura. Ele imediatamente saiu correndo, foi lá ver os registros da sepultura, de que família pertencia, e chegou realmente ao endereço do meu pai, ao nome da família do meu pai, irmãos, e logo em seguida, esse administrador foi até a casa do meu pai, e quando ele tocou a campainha, meu pai saiu para fora, atendeu, ele falou quem ele era, e falou, olha, o senhor tem algum parente que foi sepultado recente ali? Ele falou, tenho a minha esposa. Ele falou assim, olha, o senhor me perdoa, então, eu sei que é uma coisa recente, uma perda, mas está acontecendo um fato muito curioso, eu já perdi um funcionário e eu preciso que o senhor me ajude aqui. Ele falou, mas o que está acontecendo? Ele falou, olha, quando é 2 e pouco, 2 e meia da tarde, mais ou menos, tem um choro de uma criança que sai de dentro do túmulo, e eu perdi um funcionário por causa disso, dizendo que o cemitério está assombrado. E quando eu designei o segundo funcionário escutou também, só que esse chegou e me chamou no momento, e eu fui e comprovei, realmente tem um choro lá dentro da sepultura. Então, para nós resolver isso, eu preciso que o senhor autorizasse uma exumação para nós saber o que está acontecendo. Ele falou assim, aí meu pai falou assim, olha, o senhor não leva mal, mas eu sou crente e para mim é muito difícil isso, o senhor me dá alguns dias, eu já falo com o senhor. Ele falou, tudo bem, eu vou deixar o cartão aqui, o senhor me liga para mim o mais rápido possível. E aí, irmãos, o pai do rapaz, o irmão, foi pro culto buscar a palavra, querendo saber o que ele fazia. E quando ele chegou, irmão, no culto, chegou a hora da palavra, o senhor tomou o seu servo e falou assim, olha, você entrou aqui hoje querendo uma resposta da minha parte, mas eu te digo que eu velo pela minha palavra, e eu estou vindo ao encontro da minha promessa, que você pensou que a minha promessa era a promessa de homem, porque o homem, quando ele morre, a promessa dele morre junto com ele, mas a minha promessa não é promessa de homem. Eu vou fazer sair da sepultura aquilo que eu te prometi. Vai que eu sou contigo, que é da minha vontade, e o meu nome será glorificado na tua boca. E dado o momento, então, meu pai saiu ali, irmãos, e conversou com aquele administrador do cemitério, mas o meu pai chamou alguns irmãos do ministério também,
E junto ali a polícia científica, né, para fazer aquela exumação, estavam todos ali, irmãos. E ali, quando foi abrir o caixão da minha mãe, rendo graças a Deus, irmão, que a minha mãe estava intacta, irmão. Não tinha nada de decomposição no corpo da minha mãe. E o que mais chocou a todos aqueles que estavam ali, irmãos, é que a criança que minha mãe carregava dentro do ventre, ela foi gerando aqueles 5 meses que ela estava sepultada, e ela foi expelida e estava por cima da barriga da minha mãe. E a hora que eles escutavam o choro da criança, era o choro do momento da mamada, que a criança necessitava mamar. Rendo graças a Deus, irmãos, que aquela criança que estava lá dentro daquele caixão sou eu. E aqui, na minha cabeça, existia um sinal, porque o bicho já começava a comer a minha testa. Rendo graças a Deus, irmãos, que está aqui a prova. E ali, irmãos, muita gente que estava ali naquele dia, irmãos, os servos de Deus do ministério estavam ali, estavam com as apostilas, com as fotografias da exumação da irmã, da serva de Deus, comprovando tudo o fato daquilo que aquele rapaz estava testificando. E o nosso companheiro que estava naquele dia saiu correndo e falando assim: eu preciso abraçar essa obra. E naquele dia, irmão, Deus batizou mais de 40 almas com a promessa do Espírito Santo, irmãos. Então é motivo de nós glorificar a Deus e dizer que Deus, Ele é todo poderoso. Não existe impossível para o nosso Deus. Se você está achando que a tua prova ela é terrível, é impossível solucionar, apaga isso da tua memória e faz o teu Deus Criador de tudo que é possível na vida daquele que crê que somos nós. Dá glória a Deus aqui, irmãos e irmãs, que essa obra ela é verídica, está catalogada no Braz, e o nosso companheiro contemplou essa obra junto com aqueles irmãos naquela época ali na Vila Ré, onde atendia o saudoso irmão João Aliotti. A paz de Deus, Deus abençoe a todos.